Pode começar, o Nascimento. Beleza. Primeiro contextualizado, mais ou menos, isso aqui vai ser. Está sendo meio que um piloto teste do 11 aulas de economia e investimento com base na escola austríaca que eu e o Netflix pretendemos fazer. Aí hoje vai ser meio que um teste pra gente ver como é que vai fazer, se tem alguma coisa que precisa mudar, qual a frequência que a gente vai conseguir fazer e posteriormente a gente vai seguindo mais ou menos. A ideia de hoje é pegar e introduzir a escola austríaca. Não apenas falar o que é a escola austríaca, mas explicar principalmente a história dela. Quais foram os intelectuais que influenciaram a escola austríaca, quais foram os pensadores considerados proto-austríacos e quais foram as ideias que eles tiveram que fizeram com que culminasse na escola austríaca, e depois pegar em si a própria escola austríaca e a gente poder abrir ela um pouco mais. Que a maioria das pessoas acaba conhecendo meio por cima assim, mas não conhece tão aprofundado. A ideia disso aqui é a gente aprofundar um pouco e posteriormente mostrar como a gente pode usar a economia, usar a escola austríaca para poder investir. Então, primeiro, quando a gente pensa em escola de liberalismo, escola de economia, coisa assim, quando se pensa em liberalismo, capitalismo, o primeiro autor, o mais antigo que se vem à mente das pessoas, geralmente é o Adam Smith, que o Adam Smith é conhecido como o pai do capitalismo, o pai da economia moderna, mas houveram muitos pensadores, muitos economistas que vieram bem antes dele, inclusive defensores do liberalismo, que vem quase 400, 500 anos antes dele. O primeiro que... Aliás, o primeiro não. Os primeiros que eu poderia dizer são os pós-escolásticos. São aqueles que foram alunos ou alunos de alunos do Tomás de Aquino. Que foram... Basicamente eram moralistas, só que esses moralistas tentavam estudar de tudo. E dentro desse tudo, digamos assim, que eles estudavam, tinha um pouco de economia também. O que acontece aí é basicamente o seguinte, é que não existia separação moderna de disciplinas, certo? Então elas estavam muito calcadas no âmbito dos moralistas mesmo. Por exemplo, São Tomás de Aquino, que foi citado aí, que ele falava junto com emaranhado de coisas, entende? Então a economia estava ligado à moral, certo? Isso desde Aristóteles, que ele falava quando se falava em economia. A separação é muito vem parte do período moderno, assim, a separação das disciplinas, exatamente, certo? E por isso que o Adam Smith é considerado o primeiro, porque ele está nesse período, mas falar de economia enquanto economia, muitos outros falavam, entende? Sim. Na verdade, acho que não veio tanto, tipo, startou com o Adam Smith, eu vou falar isso depois, mas, digamos, a economia sem o nome de economia, digamos assim, só como um ramo da moral, tipo, era o que existia na época dos pós-escolásticos. Não tinha, tipo, essa separação, como o Netflix disse. Você sabe que não foi, o Adam Smith não fez isso com a intenção de fazê-lo, entende? Porque o Adam Smith propriamente era um moralista, tanto que ele escreveu um livro de moralismo e essa era a disciplina perfeita. Tanto ele estava quase morrendo lá numa época, tem um relato de um livro que fala que o livro preferido dele era o livro de moral, que ele tinha uma visão Hume. Sim, ele era muito influenciado pelo Hume. Do moral, no aspecto moral, né? O Hume, inclusive, Então... que foi uma dessas primeiras influências para a escola austríaca, porque ele, muito antes também, ele não era um economista, digamos assim, mas ele tinha muitos escritos sobre a moeda, sobre como, digamos, o governo inflacionar a moeda poderia ter interferido. Sim, quando você vai estudar como fala, teoria monetária, o Hume é um dos primeiros que aparece, apesar de ele ser um filósofo, assim, vamos dizer. Então... Sim. Dos pós-escolásticos começando assim, o primeiro que teve foi considerado Francisco de Vitória, que é o cara também que foi considerado como fundador da escola de Salamanca. Ele, basicamente, as coisas que ele mais defendia, por assim dizer,
que era contraditório na época era a questão do preço justo, porque na época dizia-se que um preço justo era um preço que não era desvantajoso nem para o vendedor nem para o comprador. É que os moralistas da época tinham que cada objeto, cada bem, tinha um preço ideal. E que o preço justo é esse preço ideal. Se o preço estivesse acima desse preço ideal, o consumidor estaria perdendo dinheiro, estaria sendo lesado. Se o preço estivesse abaixo do ideal, o vendedor estaria sendo lesado, estaria perdendo dinheiro. E o Francisco de Vitória foi o primeiro cara que disse que não existe esse preço ideal. Foi o cara que disse que o preço ideal é o preço acordado pelo consumidor e pelo vendedor. Que não importa se o preço é considerado alto ou baixo por quem está de fora. Se o consumidor e o vendedor acordaram com esse preço é tido como moral. Inclusive o Francisco de Vitória ele defendia que se você pervertesse esse preço, se você obrigasse o vendedor a vender mais barato ou o consumidor a comprar mais caro, você estaria pervertendo o mercado. Estaria pervertendo aquilo que é o natural, aquilo que, segundo ele, é o que Deus gostaria que acontecesse. E o Francisco de Vitória, ele não é, digamos, ele não tem tantos escritos acerca da economia, só que essa questão da defesa que ele teve do preço justo, e principalmente ele tinha uma defesa muito forte de mercados livres, porque ele acreditava bastante nessa questão de quanto mais livre o mercado fosse, mais próximo ele seria daquilo que Deus queria que ele fosse. Por causa dessa defesa, muitos dos estudantes dele, os estudantes de moral dele, gostaram desse estudo da economia e começaram a se aventurar nesse campo, a querer saber mais. Um desses alunos, eu acredito que talvez o mais conhecido, que pelo pessoal que cursa economia, que manja alguma coisa, provavelmente vai conhecer ele, que é o Martin de Azpilicueta, o Azpilicueta Navarros, como ele chama ele, Navarros. Que ele era um monge dominicano, ele era um monge que foi aluno do Vitória, e ele foi o cara que foi considerado o primeiro a utilizar a razão, por assim dizer, dentro da economia. Ele tinha uma espécie de raciocínio que ele tentava enquadrar na economia. Por exemplo, ele foi um dos primeiros caras a fazer esse estudo do preço na questão da oferta e da demanda, porque ele logicamente concluiu que se a oferta aumentasse e o preço mantivesse igual, as pessoas comprariam muito mais, então o produto acabaria muito mais rápido, então o preço aumentar conforme se o preço caísse conforme o aumento da oferta, isso seria algo natural para o mercado se autorregular. E ele fazia muito isso de tentar buscar a razão dentro do preço, dentro das trocas, e basicamente era o que ele mais buscava fazer. Ele buscava entender também que a questão da troca, acho que a troca era o estudo que ele mais tentou se aprofundar. E ele fazia uma defesa bem similar do Francisco de Vitória na questão das trocas, que a troca é algo natural, que a troca é algo que não pode ser pervertida, que enquanto pervertida pelo homem ela estaria em contradição com Deus. E basicamente nessa questão era o que ele mais defendia, para assim dizer. Ele também defendia bastante na questão da moeda. Ele foi o primeiro cara a perceber que os efeitos do preço em bens também se aplicam na moeda. Então, se a demanda por um bem sobe, a tendência é que o preço também suba. Se a oferta de um bem sobe, a tendência é que o preço diminua. Ele percebeu que isso também tinha prática dentro da moeda. Que se a demanda por moeda aumenta, a tendência é que o preço da moeda, que a moeda vale mais, que o preço de compra, que o poder de compra da moeda aumente. Enquanto se a oferta de moeda aumentar, ceteris paribus, a tendência é que o poder de compra se diminua, que as pessoas consigam comprar cada vez menos com moeda. Então, acho que, pelo que foi dito aí, um aspecto importante é a ênfase na catalaxia, né? Que seria as trocas propriamente ditas, certo? Diferente dos mercantilistas, que consideravam, por exemplo, o estudo da distribuição e da riqueza atrelada aos bens físicos, entende? E isso seria uma coisa que distancia eles do mainstream na época, certo? O mainstream não é verdade, porque assim,
Quando você vai falar de história econômica, o que fica muito claro é que os autores, eles analisam segundo as suas pretensões, as suas pretensões que ele já tem, entende? Então, quando, por exemplo, os ingleses, eles ganharam muita força, entende? Então, o que era certo, ou os melhores avaliados, eram segundo, sei lá, os paradigmas por eles seguidos, entende? Então, se você vai avaliando de acordo com isso, você vai desconsiderando vários caras importantes, entende? Então, não necessariamente esses caras eram menores na época. Ficou menor depois, entende? Esse é o ponto. E tem a questão das escolas também, que se diferencia muito, entende? Porque não tinha essa questão da informação. Então ia se formando escolas, entende? Então, o que tinha ali não tinha lá, entende? Então, por isso você pode ver escritos muito separados um do outro, entende? Sim, né? Por conta disso. É tipo, de começo, assim, se tu pega os pós-escolásticos, em teoria é uma defesa muito simples do que eles faziam. Eles defendiam que os preços deviam ser livres, ou tinham um pensamento próximo do que seria o do valor subjetivo, que parece uma coisa muito rasa, se tu pega o que os escolásticos defendiam, só que se tu pega pra época, é uma coisa muito profunda, porque na época, meio que o que se pensava, por assim dizer, era que tudo variava de acordo com um objetivo pré-definido por Deus. Então, o preço, por assim dizer, antes dos pós-escolásticos, era visto como algo que era pré-definido por Deus e que os homens tentavam descobrir o que Deus tinha pré-definido antes. Fora a questão que eles não necessariamente criticavam a usura, né? Não necessariamente ia contra o posicionamento católico, mas eles foram os primeiros a se distanciar disso, entende? Inclusive o Juan de Mariana, ele tem uma passagem que ele fala mais ou menos isso, mas eles não poderiam falar por conta do dogma católico, etc. Tipo, um dos caras que mais falava de usura é o cara que eu vou falar depois até, que é o Luiz de Molina. O Molina, ele tinha muito isso também de pensar que não era pecado tu ter lucro, que hoje, se tu falar isso para alguns católicos, parece absurdo, digamos assim, mas tipo, ele muito antes ele já tinha percebido isso. Além disso, o Molina também era um cara que, tipo, ele foi o primeiro cara católico, digamos assim, que disse que o valor de um bem não vinha de Deus. Porque, tanto que se tu pegar a maioria dos católicos, eles falam de hierarquia de criação, que, por exemplo, um animal, ele foi feito antes de um objeto, então o valor de um animal é superior de um objeto. E o Luiz de Molina, por exemplo, ele tinha um exemplo para poder combater isso, que se o valor de um animal é superior de um objeto, não faria sentido as pessoas pagarem mais por trigo do que por um rato, por exemplo. Como as pessoas pagam mais por trigo do que por rato, significa que elas valoram mais o trigo do que o rato. Então é uma demonstração de valor subjetivo que vai contra aquilo que em teoria estaria estabelecido por Deus. Então, tipo, essa foi a principal importância desses caras dos pós-escolásticos, que eles meio que tiraram um pouco daquilo que é pré-determinado por Deus, desse determinismo, digamos assim, e começaram a colocar mais como o que é a economia mesmo em si. E poder estudar como o indivíduo age, como a economia funciona. Eu falei disso por conta que o Bavork, ele chega a citar, acho que a escola de Salamanca, exatamente nessa questão dos juros, entende? Aí ele vai falar toda aquela teoria de juros dele lá, que faz parte, que os juros, etc., os juros é o lucro de vida dos juros é de um bem porque você vai receber depois, tudo aquilo lá, saca? Mas dos juros eu acho que não teve nenhum pós-escolástico que chegou a defender ainda. Eu acho que é só bem depois que começaram a defender os juros. Então, foi o que eu disse. Ele cita exatamente nesse ponto, porque eles não necessariamente iam contra. Mas eles foi o princípio de ter alguma coisa, de criticar, saca? Porque eles não poderiam, saca? Criticar. Acho que por conta de dogma.
É porque era algo que já estava muito estabelecido, digamos assim, e que não daria pra mudar de uma hora pra outra. Mas, tipo, basicamente, do pensamento escolástico, essas foram as principais ideias. Tipo, teve, pra resumir, digamos assim, o que foram as principais ideias dos escolásticos, os principais nomes foram, tipo, o Covarrubias. O Covarrubias foi o cara que começou a pensar no valor subjetivo, que ele foi também o... Eu acho que ele foi professor do Juan de Mariana. Ele começou a pensar sobre valor subjetivo junto com o Lacalle também, foi um dos caras que começou a pensar na adequação de preços e custos, que os preços basicamente estão tentando se adequar aos custos. Se os custos forem muito altos, os preços tendem a ser altos também. É uma ideia que eu acho que mais guiou posteriormente os clássicos ingleses, mas também teve certa interferência para a economia austríaca também. O Juan de Mariana eu acho que é o cara que mais teve influência na questão monetária e também na questão econômica moral, digamos assim. Que o Juan de Mariana escreveu, se não me engano, 7 livros, e dos 7 livros que ele escreveu, em todos ele defendia o regicídio, que é, se o rei começar a interferir na economia, se o rei começar a colocar imposto, começar a cercear liberdades individuais dos indivíduos, os indivíduos têm direito de ir matar esse rei. Tipo, era uma defesa muito consistente, tipo, frequente que ele fazia a respeito disso. E, além disso também, ele foi o primeiro cara a perceber que quando você diminui o conteúdo metálico de uma moeda para poder criar mais moedas, tu tá tirando o valor de cada moeda em si. Tu tá expandindo a oferta da moeda e com isso reduzindo o valor de cada moeda, digamos assim. Isso é muito importante, como eu citei, por conta dos mercantilistas, né, que tinham na época. Porque, etc. Muitas guerras eram justificadas através disso. Porque as pessoas falam que tal país tem mais ouro, certo? E na época o que se verificou ali foi porque a Espanha, apesar de estar crescendo muito em ouro e riquezas, vamos dizer assim, metálicas, ela não necessariamente acompanhava o crescimento da Inglaterra, certo? A Inglaterra, em tese, não chegou nem perto do ouro que a Espanha tinha, entende? O que aconteceu, na verdade, foi eles perder. Eles, eles chegaram a ter uma crise nesse período, entende? Então, ele observou esse acontecimento e tirou isso, tá ligado? Tá entendendo? É basicamente isso. Sim, é. E do Mariana também acho que a principal coisa que ele contribuiu para os austríacos, acho que foi principalmente, além dessa questão da moeda, foi a questão libertária, digamos assim. Porque o próprio Robert Ele, fala que ele foi muito o, influenciado por essa ideia de regicídio do Juan de Mariana. e o pessoal diz que ele era meio piradinho, né? É, O ele de Mariana. foi caçado pelo rei da Espanha. Ele chegou a fugir. Sim, eu acho que ele fugiu. Não, eu sei que ele fugiu, mas eu acho que no fim da vida, assim, chegou a ser morto pra essa galera. E tipo, Mas ele era meio que amigo do cara, do rei. O pessoal, ele era amigo do rei e do nada ele defendeu a morte do rei, tá ligado? Um bagulho assim. Aí ele teve que fugir às pressas. e não era nem só o rei da Espanha que ficou puto com ele, se eu não me engano, o da Itália também tava querendo matar ele. Tipo, tinha muita gente que ficou puta com esses livros dele. Ele era um polemista, né? Sim. É basicamente isso. E, tipo, nessa questão dos escolásticos também, outra coisa que é bom falar que foi, se não me engano, o De Molina, que eu já falei, e o De Lugo, que foram os primeiros caras que perceberam que depósitos bancários também faziam parte da oferta de moeda. Que eles vieram um pouco depois do Juan de Mariana, e o Juan de Mariana ele tinha percebido essas questões da oferta da moeda, que o preço da moeda ele estava interligado com a oferta e a demanda da moeda. E o de Molina e o Juan de Lugo fizeram bastantes estudos para demonstrar como a oferta monetária ela sofria transformações, digamos assim, pelos depósitos bancários. Porque antes tinha uma crença de que o depósito bancário, digamos assim, ele não fazia diferença na economia, porque ele não era dinheiro físico, digamos assim. Ele era um dinheiro que tu poderia transferir de um para o outro, mas que não estava lá fisicamente. Então, como não estava lá fisicamente, não se podia imaginar que ele tinha algum efeito na economia. Esses caras foram os primeiros a pensar nisso, e além de serem os primeiros a pensar nisso,
foram os primeiros a combater também. Que eles entenderam que isso faria tão mal à economia quanto não poder expandir a oferta monetária. Basicamente, essas foram as principais contribuições dos pós-escolásticos. Não foi algo tão aprofundado, digamos assim, só que se tu pegar, são as bases de muitas ideias dos austríacos. Se tu pega as partes monetárias, principalmente do De Lugo, do Juan de Mariana, tu consegue pegar as ideias que eles tinham e expandir para coisas que são próximas da teoria monetária mengeliana, por exemplo. E depois dos pós-escolásticos, o próximo grande nome, digamos assim, foi o Richard Cantillon. Que o Cantillon, ele foi um irlandês, foi basicamente um banqueiro irlandês, que ele só teve uma única publicação. Antes dessa publicação, ele nunca tinha nem estudado direito economia, essas coisas. O que ele sabia de economia eram o que os pais dele falavam, porque os pais dele gostavam muito do Mill, e aí por eles falarem do Mill, o Cantillon foi pegando algumas coisas do Mill também. E o Cantillon, ele foi mais pegando... Ele tentava perceber as coisas e aplicar esses conhecimentos. E ele, como era um banqueiro, ele tentou tirar dinheiro a partir desses conhecimentos que ele tinha. Então, por 2 vezes, ele era um banqueiro, só que ele não era tão rico. Só que durante 2 vezes, ele percebeu que o governo estava inflando a oferta monetária, ele percebeu que ela ia perder valor, e quando ele percebeu que ela ia perder valor, ele pegou muito bem. Basicamente, ele tirou toda a liquidez que ele tinha para conseguir bem que ele pudesse trocar posteriormente, bem que fosse valorizar depois com a inflação. E aí, isso foi muita coisa. Desculpa. Pode falar. Não, ele ganhou, se não me engano, ele chegou aí para os Estados Unidos, né? Ele ganhou muito dinheiro com isso, em 6 meses. E o pessoal tirou ele como louco na época, porque ele tinha outros 2 amigos. Esses 2 amigos parece que fizeram a mesma coisa, entende? Foi semelhante ao processo do Bitcoin aqui, a gente pode explicar assim. Inclusive, já é um conhecimento que tu pode tirar para ver como tu pode usar certos conhecimentos de economia para tirar dinheiro do mercado. Que é, se tu vê que o governo está expandindo a oferta monetária, e posteriormente a gente vai falar como tu pode perceber que o governo está expandindo a oferta monetária, porque o que ele diz não dá para confiar tanto. Mas quando tu percebe isso, tu consegue trocar. Tu percebe que é rentável tu tirar de dinheiro líquido e jogar para commodities. Tu jogar para ouro ou jogar para bens imobiliários, porque quando a inflação vier, esses teus bens vão valorizar e tu vai conseguir tirar uma grana boa com isso. E depois que o Cantillon fez uma fortuna, e isso aí que o Netflix falou foi principalmente no Mississippi. Porque ele preveu uma bolha que estava acontecendo no Mississippi, e ele conseguiu fazer muito dinheiro em cima disso. Ele chegou a ser um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, da Europa naquela época. Aí depois disso, o pessoal pressionou bastante ele, porque viu que ele tinha um conhecimento muito aprofundado dessa questão, e pressionou ele a escrever sobre o assunto. E aí ele fez o único tratado dele, que é o Essai sur la nature de commerce en général, alguma coisa assim. Que seria um tratado geral acerca do comércio. E, esse livro até hoje ele é muito elogiado até pelos mainstream. Se tu pega até autores hoje como o Piketty, por exemplo, o Piketty ele diz que ele é contra a tradição liberal. Mesmo assim, ele considera que esse livro foi um livro de suma importância para a gente entender os efeitos da oferta monetária. Então, é um livro um dos poucos livros que consegue agradar tanto o mainstream quanto a galera libertária, a galera austríaca. E o que o Nefes falou lá, que o Adam Smith foi o primeiro cara a separar a economia, eu acredito que foi mais o Cantillon o primeiro a fazer isso. Que, inclusive, eu acho que o Schumpeter, se não me engano foi o Schumpeter que fala isso, que o Cantillon foi o primeiro a estudar sistematicamente a economia. O primeiro a ter um livro a falar especificamente sobre economia. Então, é exatamente isso. Inclusive o Hofbauer, ele xinga o Adam Smith e disse não sabe por que o Adam Smith tem esse peso ao se falar em economia e caracteriza o Cantillon como o primeiro e
o cara que iniciou o pensamento sistemático econômico, entende? O Hofbauer é criticado por isso, mas é outra história. O Barbieri odeia isso quando ele fala disso. Desse livro que o Cantillon escreveu, as principais ideias que tinham nele estavam acerca do valor e preço e do empreendedorismo. Mais da metade do livro dele foi sobre empreendedorismo, mas muitos consideram também acerca do valor e preço e também da questão monetária, tanto que desse livro saiu o efeito Cantillon. Nessa questão... se quiser falar do efeito Cantillon, Lefers? Pode falar. Não tem problema. Não, só falando antes o que ele falou sobre valor e preço, que ele foi um cara que meio que ele entendeu que o preço ele sofria alteração de acordo com o valor. Que se as pessoas valorassem um bem de uma forma muito alta, a tendência é que o preço do bem subiria. Mas ele foi um dos primeiros caras a colocar esse valor diretamente como uma coisa subjetiva, como algo que parte diretamente do indivíduo. Não necessariamente de um grupo de indivíduos, porque dos pós-escolásticos que eu falei antes, a maioria tirava como se fosse um valor subjetivo, mas de um grupo. As pessoas valoram esse bem. O Cantillon foi o primeiro a falar, o indivíduo valora esse bem. Que através de vários indivíduos em concernimento do mercado, valorando esse bem, geraria uma alteração no preço. Além disso, ele é um cara também que defendia muito o empreendedor, porque ele era um empreendedor, então ele tinha uma boa noção a respeito disso. E ele entendia que o empreendedor, ele era meio que o cara que estava para apostar no mercado, por assim dizer. Era o cara que entrava com o próprio dinheiro no mercado, que apostava de acordo com os conhecimentos que ele tinha, e se esse cara tivesse certo, ele seria produtivo ao mercado e receberia um lucro em troca disso. E se ele tivesse errado, ele só perderia dinheiro. E transmitir informação pro mercado, digamos assim. Se quiser falar do efeito Cantillon aí agora, Lefers? Então, o efeito Cantillon é basicamente o seguinte. Como o Nascimento disse aí, o valor do dinheiro ele depende da base monetária. A base monetária é igual a quantidade de dinheiro presente em uma economia, certo? Só que esse valor, por exemplo, quando a base monetária ela aumenta, o valor da moeda, teoricamente, vai cair, certo? Se tudo se manter como está. Quando a base monetária baixa, o valor da moeda sobe, pela lei de oferta e demanda, claro, né? Só que essa coisa não acontece simetricamente, certo? Então imagine que o indivíduo X ele recebe um dinheiro, certo? Só que esse dinheiro ele só vai ser percebido conforme ele for sendo introduzido na economia. Então basicamente é o seguinte, o primeiro indivíduo que gasta esse dinheiro, ele vai obter vantagem em relação aos subsequentes, entende? Porque ele vai gastar aquele dinheiro sobre o valor anterior. Então é o seguinte, o primeiro tem vantagem sobre o segundo tem vantagem sobre o terceiro e assim subsequentemente. Inclusive o Cantillon, ele falava disso com relação, os banqueiros vão receber o dinheiro primeiro e a igreja vai receber por último. Hoje em dia são os assalariados, né? Porque os assalariados, eles basicamente não têm tanta variação naquilo que ele vai receber, entende? Então eles recebem por último e acabam se prejudicando por conta disso. Então seria essa questão. E o que se tira disso, né, é uma distribuição de renda às avessas. Porque basicamente os que vão receber primeiro é as pessoas os mais ricos, basicamente, que recebem primeiro, porque eles conseguem proteger seus investimentos e eles antecipam essas flutuações, entende? Então eles recebem primeiro. E as pessoas que basicamente dependem, que gastam a maioria do seu dinheiro, e não conseguem poupar boa parte deles, e assim fazer um planejamento financeiro, elas vão ser prejudicadas por isso. Então, esse é o efeito inflacionário negativo, vamos dizer assim. Você pode usar até com esquerdista, que ele vai se surpreender. É basicamente isso. Outra coisa do Cantillon também que
É tipo uma coisa que pareceu até que foi destino, que é, tipo, é um cara que nasceu na Irlanda, morou boa parte do tempo nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas quando ele foi escrever o livro dele, ele decidiu escrever em francês. E tipo, o fato dele escrever esse livro dele em francês tipo, foi extremamente vital para que acontecesse a escola austríaca de economia. Porque ele tem escrito esse livro dele em francês, e nem se sabe exatamente por que ele fez isso, porque, tipo, ele sabia francês porque ele sabia muitas línguas, mas ele decidiu fazer em francês só esse livro. E o fato dele escrever esse livro em francês, fez com que um cara chamado Turgot conhecesse o livro dele e decidisse se dedicar a vida praticamente à economia. E esse cara, o Turgot, é um dos caras mais importantes para a escola austríaca de economia. E, tipo, bastante gente aqui, acho que a maioria vai conhecer o Bastiat. E, tipo, o Bastiat basicamente ele não era um economista. O Bastiat ele era um jornalista. E todos os escritos do Bastiat, eles adivinham ou do Turgot ou do Jean Matisse. E, tipo, esse Turgot, muitos vão conhecer as teorias dele mesmo sem conhecer o nome dele. Por exemplo, a maioria dos liberais sabe, libertários, essa galera sabe o que é laissez-faire, laissez-passer. Esse foi não sei se é um ditado, mas essa frase, ela foi cunhada pelo professor do Turgot. Um professor, um amigo do Turgot, e o Turgot popularizou essa frase dentro do campo econômico. Ele fez com que as pessoas entendessem que a economia deve ser uma coisa livre, deve ser uma coisa que as pessoas são livres para trocar, que as pessoas fossem livres para fazer o que elas considerassem melhor. Laissez-faire, laissez-passer significa deixar ele livre e deixar ele passar. E, basicamente, as ideias do Turgot, as principais, por exemplo, um dos principais campos que ele entrou foi o campo do conhecimento. Muitos consideram ele um pré-Haykiano, porque ele foi um dos primeiros caras a, digamos, entender a complexidade do conhecimento na sociedade. Ele foi o primeiro cara que percebeu que um produtor de milho, um produtor de soja, um produtor de, sei lá, beterraba, um sapateiro, cada uma dessas pessoas tinham conhecimentos muito específicos e conhecimentos que, digamos, não tem como digamos, uma pessoa só saber tudo isso. Porque é uma complexidade tão grande dentro desse conhecimento, dessa cadeia de conhecimento que tu precisa ter dentro de uma estrutura de mercado, que é impossível uma só pessoa ter. Que é um conhecimento que precisa estar dissipado dentro do mercado, entre vários indivíduos, e ele também foi um dos primeiros caras a entender que o que maximizava a eficiência do conhecimento é essa dissipação. É a dissipação e a divisão do trabalho. Quando tu divide o trabalho e dissipa o conhecimento, cada indivíduo especializa o conhecimento dentro da área onde ele se especializa o trabalho. Por exemplo, um açougueiro pode não saber nada sobre como fazer um sapato. E um sapateiro, a mesma coisa, não saber nada sobre como fazer uma carne, como matar um boi. Só que quando tu tá dentro de uma economia de mercado onde há a divisão do trabalho, cada um ele tá permitido a explorar ao máximo o conhecimento que ele tem. Então, tipo, o sapateiro não precisa perder tempo aprendendo a como matar um animal e preparar sua carne, porque ele pode simplesmente focar em fazer o melhor sapato possível e depois trocar sapatos por carne com o açougueiro. Ou utilizando a moeda, trocando por várias coisas, digamos assim. Então a moeda, o mercado, a divisão do trabalho, é o que valoriza, digamos assim, a eficiência do conhecimento. Essa ideia chegou a ser aprofundada não, mas o Bastiat deu uma simplificada nessa ideia e graças a essa simplificação do Bastiat, o Hayek posteriormente entendeu isso. Tipo, o Hayek, ele estava até falando com o Nefris antes, o Hayek ele foi diretamente influenciado pelo Bastiat, quando o Bastiat fala sobre o conhecimento. E o Bastiat, ele nada menos do que pegou a ideia do Turgot e simplificou ela. E, além disso também, outra coisa que o Turgot fala, que na época parecia inclusive um absurdo, foi que, acho que até hoje as pessoas têm um pouco dessa ideia, mas é que você tem que deixar a economia ser livre independente de pessoas serem más ou ignorantes. Porque muito se diz, inclusive hoje, de que, no mercado de ação principalmente, as pessoas são ignorantes, então tu não pode deixar o mercado completamente livre. Tanto que, por exemplo, quando uma ação cai 5%, param suas operações durante meia hora.
na bolsa. As pessoas dizem que essa parada é necessária, porque senão as pessoas vão agir por impulso da ignorância e vai ter uma queda contínua no mercado, e como as pessoas são ignorantes, essa queda vai ferrar todo mundo, digamos assim. Então, esse é um aspecto importante da escola francesa de economia, porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, o Marx, ao falar dos franceses, no Capital ele tem várias citações aos franceses, ele vai falar do Smith, que é o precursor, porque assim, o Say, ele é um comentador, vamos dizer assim, do Smith, o Say então ele ainda é importante para os franceses. Mas a questão que se tem é o seguinte, é que o Marx, por exemplo, e vários outros, ao comentar, falavam que eles eram meio que otimistas com relação ao mercado, entende? E eles tinham várias análises de do mercado e da atuação do governo com relação o tipo de atuação do governo e como isso se dá na economia. Porque E os efeitos posteriores disso na economia. Fora da escola francesa. Agora com os institucionalistas, né? Fora da escola francesa, o que se acreditava é que o governo deveria ser um pai na economia. Que ele deveria salvar os ignorantes e punir os pilantras, digamos assim. O que o Turgot defendia, digamos assim, é que a pessoa que é ignorante dentro da economia, ela vai perder dinheiro e por experiência própria ela vai entender que não é benéfico ser ignorante. Então ela vai tentar deixar de ser ignorante. E o cara que é pilantra dentro da economia, ele vai ser um cara que vai ser descreditado conforme o passar do tempo. E quanto mais ele for descreditado, menos o que ele fala vai valer e mais vai se valer das pessoas que não são pilantras, dos vendedores que são honestos. Tipo, essa foi uma coisa muito importante que o Turgot chegou a defender. Então, por exemplo, o Marx, ao falar disso, ele vai falar que eles eram apologistas. Porque o Marx tem toda aquela ideia de que se alguém defende uma coisa é porque ela está defendendo a classe em que ele está inserido, entende? Então, os aspectos materiais que definem a sua concepção e como você vai se guiar no mundo. Então, quando ele vai analisar, sempre quando ele analisa os franceses, inclusive ele chama o Bastiat de Nanico, ele vai analisar sobre essa ótica, porque eram só apologistas do sistema burguês vigente. Seria isso. Certo. Outra coisa também importante que o Turgot chegou a perceber, e que o Mises fala bastante disso no Ação Humana também, é que regulamentações dentro da economia elas são vistas apenas como uma forma de despesa. Isso também é uma coisa que o Bastiat chegou a falar também posteriormente. Que basicamente se tu tem, digamos, um imposto de importação de algum produto, esse imposto não é visto como um imposto no mercado. O mercado enxerga esse imposto simplesmente como uma despesa de transporte. Tu olha para esse imposto e fala, esse é um... E você incorpora esse imposto dentro do custo de transporte de um país para o outro. E você, basicamente, toda regulamentação, todo imposto é visto como uma forma de despesa, digamos assim. Isso entra também em questões de burocracia. Quando você tem uma burocracia, você tem que despender uma certa quantidade de tempo para poder resolver isso. Esse tempo que você despende resolvendo isso, os funcionários que você contratam para tratar de burocracia e coisas do tipo, isso tudo é visto como uma forma de despesa. Não há uma pessoalidade, digamos assim, quando se fala de Estado, tributação, regulamentação. O Estado basicamente é visto como um formador de despesa dentro do mercado. É uma ideia também que posteriormente foi defendida pelos dois que eu citei, que foi o Mises e o Bastiat. Além disso, também uma ideia que o Turgot ele teve um livro para falar disso, e é uma ideia que o Bastiat simplificou em uma frase, que é: o Estado é o... Não lembro exatamente como é a frase, mas é algo sobre o Estado promove uma guerra de todos contra todos. O Turgot ele teve um livro para falar basicamente o que ele pensava a respeito disso, que o Estado basicamente ele criava uma disputa onde todo mundo queria entrar no Estado para poder tirar proveito próprio. E tipo... Acho que eu tenho essa situação aqui, calma aí. Oi? Deixa eu ver se eu acho essa situação.
Eu acho que ele chega a citar o Turgot no lei. Mas em resumo é isso aí, velho. Porque assim, para diferenciar os franceses dos ingleses, que seriam os mais adotados ao se falar desse período, basicamente a rejeição deles aos agregados. Então, quando vai se falar de escola francesa, a análise do indivíduo e da repercussão dela, a repercussão das ações dos indivíduos são considerados, entende? Então essa é uma diferença clara, porque eles não estão falando em agregados, em equilíbrio, entende? Que desconsidera basicamente todo esse tipo de todo a economia real, entende? Isso é uma metodologia de pensamento, digamos assim. Apesar dele ser empirista, etc. Foda-se. Mas tanto nessa questão de metodologia, digamos assim, o Turgot ele foi um dos caras mais importantes para a escola austríaca, porque ele começou um exemplo que Mises continuou, que Bawerk continuou, que Hofbard continuou, que até o Hoppe chegou a usar esse exemplo posteriormente, que é o exemplo do Crusoe. O Turgot foi o primeiro cara a pegar e usar o Crusoe como um exemplo para poder explicar certos conceitos econômicos. Então o Turgot primeiro pegava o Crusoe, jogava numa ilha e falava qual seria a relação de um indivíduo em um ambiente de escassez. E a partir disso, ele começava a formular ideias parecidas com preferência temporal, ele começava a dizer sobre acúmulo de capital. Essa questão do acúmulo de capital, o Turgot foi o primeiro a falar que os fatores de produção estão ligados com o capital de uma sociedade. Depois, digamos assim, que ele imagina um ambiente, nesse ambiente de escassez, ele adiciona um indivíduo e percebe quais serão as mudanças que vão acontecer. E aí tu começa a presenciar o início da cooperação humana. Depois ele joga mais 2 indivíduos, 4 indivíduos na sociedade. Ele começa a enxergar a necessidade de formação de moeda, a formação de preços. E ele vai expandindo esse crescimento da ilha até ela chegar no ponto da sociedade que a gente tem hoje, digamos assim. Tipo, ele pega um exemplo de uma pessoa só e vai colocando pessoas, inserindo conceitos econômicos até chegar a pontos bem complexos. É um exemplo, essa questão do Robinson Crusoe é um exemplo que foi muito postergado, muito usado posteriormente pelos austríacos. Dos franceses, além do Turgot, os principais foram o Say, o Bastiat e o Gustave de Molinari. Se o Netflix quiser falar da teoria monetária do Say aí, da lei de Say. Não vou falar não. Beleza, eu falo então. A lei de Say é muito complicada, exageradamente, eu não entendo muito bem porquê. Parece que... Entende, porque assim, existe uma confusão que existe basicamente 4 interpretações dela, entende? Por isso dá dificuldade de falar de lei de Sé, porque o Mi basicamente foi o Mil que ferrou tudo. Não, ele não ferrou, exatamente. Não, mas é porque se você falar pega... porque a gente tem uma divergência, entende? Então, a gente não discutiu isso, por isso eu não quero falar. Entende? Então, deixa você falar. Basicamente, o Say não inventou a lei de Say. Ela era uma lei, digamos assim, entre aspas, bem consolidada antes no mercado. Mercado não, na economia. Tipo, já era conhecido como lei dos mercados. E o Say escreveu um livro chamado Um Tratado da Economia Política. E dentro desse livro, o que ele mais falou foi sobre essa lei, a lei dos mercados. E por isso, depois desse livro, essa lei ficou conhecida como lei de Say. O que ela diz, simplificando bastante, e na verdade não é nem simplificando bastante, porque é literalmente isso. É que antes de você consumir, você tem que produzir. Se não existe um bem, pegando um exemplo, sei lá, de uma torta. Se não existe uma torta, não tem como você consumir ela. Antes de você consumir essa torta, você precisa produzir ela. O que o Sé, ele pega, ele estende isso para muito mais longe, digamos assim. É que para você poder consumir qualquer outro bem, você precisa produzir o valor desse bem para outro indivíduo. Então, por exemplo, eu não sei fazer uma torta. Então, o que eu tenho que fazer para que alguém produza uma torta para mim? Eu tenho que produzir algo que, para uma pessoa que produza torta, tenha um valor respectivo a dessa torta. Então, por exemplo, eu posso produzir um sapato. E aí eu chego nessa pessoa que produz torta e eu digo, esse
eu ofereço o sapato como uma forma de troca, se a pessoa valorar o sapato da mesma forma que ela valora a torta, ambas produziram antes e produziram algo no valor equivalente do que elas almejam consumir, então elas conseguem trocar e consumir. Basicamente isso é a lei de Sé. Basicamente é tudo o que, digamos, o Keynes deturpa posteriormente, mas tudo que rege o mercado, digamos assim, está dentro dessa lei simples, que você tem que produzir antes para depois você poder consumir. O que o Mill faz... Pô, foda, não, esquece. O Mill não tá na... Então, o Mill ele complicou um pouco, ele colocou conceitos um pouco mais complicados nisso e gerou uns problemas, porque o Keynes ele não... Ele fala da prevalência da oferta com relação à demanda, porque basicamente você vai deixa quieto. Posteriormente Vai a gente faz uma aula aí só sobre isso, só sobre a lei de Sé. Vai, agora eu... Nessa questão da lei de Sé também, a gente pode ir para um cara que escreveu um livro basicamente inteiro só sobre a lei de Sé. Só explicando questões do mercado usando a lei de Sé. Foi o Bastiat. Que o livro, conhecido como A Falácia da Janela Quebrada, não lembro certo o nome... Aliás, o livro de onde saiu é A Falácia da Janela Quebrada. Deixa eu ver aqui, que esse livro tá por aqui, eu não lembro o nome dele. Não vou lembrar o nome. Mas o Say escreveu um livro basicamente inteiro sobre isso, mostrando como quando tu gera o consumo para posteriormente tu tentar produzir, tu tá indo contra a lei dos mercados, tá indo contra a lei de Sé e tu não tá sendo produtivo, tu tá simplesmente destruindo o capital. Por exemplo, se tu quebra uma janela para gerar produção, o que tu tá fazendo é simplesmente com que um dinheiro que seria gasto em produção de outras coisas seja gasto com a produção de algo que já foi produzido antes e que foi destruído por causa de... foi produzido pelo consumo do capital. O CL tem muitos exemplos para isso. Ele tem um exemplo, a questão da janela quebrada, que, por exemplo, se tu tem um indivíduo, esse indivíduo tem uma padaria, e tu vai lá e quebra a janela dele, o que mercantilistas dizem é que tu tá estimulando a economia a girar, porque esse cara vai ter que pegar o dinheiro dele e pagar um vidraceiro para colocar vidro na janela, e esse vidraceiro vai pegar o dinheiro do vidro da janela e usar esse dinheiro para gastar em outra coisa que ele precisa. Isso, esse é o nome do livro. O que se vê e o que não se vê na economia. O cara vai gastar para consertar a janela, o vidraceiro vai gastar em outra coisa, e isso vai gerar um giro em toda a economia. Só que o que não se percebe é que algo já seria feito com esse dinheiro de qualquer forma. Que, digamos, as possibilidades que ele teria para fazer seria não gastar esse dinheiro. Se ele entesourasse o dinheiro, o que ia acontecer seria uma redução na oferta de dinheiro, fazendo com que o poder de compra do dinheiro aumentasse. Se ele gastasse em qualquer outra coisa, ele simplesmente geraria o mesmo giro na economia. Então é uma ideia contraditória que acaba pulando certos passos e é muito repetida, mas não tem uma consistência, digamos assim. O que ele faz aí ele tá refutando o Keynes antes de Keynes nascer, né? Sim. Porque assim, basicamente a ideia de poupança do Keynes vai pro saco, né? Porque assim, poupança, o Keynes implicitamente ele é contra a poupança. Porque basicamente você está tirando dinheiro do mercado, né? No caso. Então seria isso. Essa questão do Keynes é bem contraditória até, porque em partes do livro dele, ele fala que poupança é necessária para o investimento, que poupança é investimento, mas... É que poupança, você poupa para gastar em algum momento, certo? Mas a teoria dele lá, quando ele vai falar de, por exemplo, da retração, aí implicitamente ele tá criticando a poupança, entende? Sim. É que tem partes que ele fala que a poupança é necessária para o investimento, mas tem partes que ele fala que a poupança é maléfica para a economia. Ele usa esse exemplo justamente com a ideia do Mill, certo? Sim. Porque a ideia do Mill, dos balanços, etc., e do equilíbrio, se não me engano, é que você poupa em algum momento,
mas a poupança, ela vai virar consumo em algum momento, certo? Você poupa para consumir posteriormente. Mas vamos dizer assim, quando você fala nas bases estruturantes do pensamento dele, eu acho que a poupança é tida como maléfica em algum momento, entende? É porque ele não entende essa ligação temporal, digamos assim. Tanto que ele tem aquela famosa frase de no longo prazo estaremos todos mortos. Ele defende que tem que ter investimento, mas tem que ter investimento sem poupança. E qual é a forma de ter investimento sem poupança para ele? É o governo imprimindo dinheiro. Sim, mas nessa questão ainda, ele tem um exemplo lá, né, que você, mesmo que alguém cave e outra pessoa jogue terra por cima, e outra cave e outra joga terra por cima, isso seria benéfico no sentido econômico, certo? E é justamente o que a falácia de janela quebrada, ela tenta contradizer, entende? Esse é um ponto importante. Depois do Sé também, o último grande nome da escola francesa liberal foi o Gustave de Molinari, que a maioria, boa parte dos ANCAPs eu acho que conhece ele por causa do livro que ele tem. Mas basicamente, tipo, ele não foi conhecido só por isso, na verdade isso foi uma das poucas ideias dele. Tipo, uma das poucas coisas que ele defendia muito mais coisas. E ele foi um cara que pegou as ideias do Turgot e levou elas ao extremo. Então, tipo, ele foi um dos primeiros caras a entender como funcionava a estrutura produtiva de uma sociedade. Ele entendeu, foi o primeiro cara que percebeu que quanto mais bens de capital tu tem, mais tu pode produzir capital, digamos, mais tu pode produzir bens para consumo, mais tu pode acumular capital, e esse acúmulo de capital pode lhe permitir produzir mais bens de capital de maior produtividade, digamos assim. E basicamente é assim que ele entendeu que a sociedade se civiliza, que a sociedade cresce. Além disso também, ele foi um dos caras que mais defendeu a questão monetária. Tipo, ele defendeu que uma moeda ela não deve ser regida por um governo, que uma moeda deve ter uma... que basicamente ele defendia o ouro, principalmente, porque o ouro era uma moeda que não podia ser modificada por ninguém, que não podia sofrer alteração por ninguém, e ele tinha essa noção de que sempre que alguém tentasse interferir na oferta monetária, seria para algum interesse próprio, seria para algo maléfico ao mercado. Além disso também, ele foi um dos caras que defendeu o valor subjetivo. Tipo, a definição dele de valor subjetivo é uma coisa muito próxima do que o Menger defendeu posteriormente. Tipo, ele teve essa noção de que as pessoas valoram bem subjetivamente, ele quase que explicitou isso. E o único insight que ele não chegou a ter, que o Menger teve, foi o ponto da questão marginal decrescente. Tipo, foi a única coisa que diferenciou a teoria subjetiva do valor dele para a teoria subjetiva do valor do Menger. Mas se tu pega a teoria dele, também é muito similar à do Mises, porque ele percebe que sempre que você valora um bem subjetivamente, você está pensando também em custos. Você está pensando também em questão de preferência. Por exemplo, se você age, digamos, você trabalha e você troca o dinheiro do seu trabalho por um PC gamer. Significa que tu tá escolhendo, tu tá dizendo por meio da sua ação que o PC gamer tem uma valoração maior do que o seu trabalho. Você tá dizendo que o custo de trabalhar é inferior ao custo de... Aliás, que o custo de trabalhar ele não é maior do que não ter um PC gamer, digamos assim. E é uma coisa que tá mais próxima da teoria do valor do Mises do que do Menger. Mas ele teve bastante importância nesse quesito. E dos franceses, da escola francesa, basicamente vai com esse. Tem alguns outros autores, por exemplo, o De Tracy, tem o, se não me engano, Benavetti, alguma coisa assim. Mas eles eu acho que já não tem tanta relevância para a teoria austríaca. Se o Nefes tiver alguém aí para citar. De Tracy que eu acho que o De Tracy que falou primeiramente em praxeologia, o De Tracy que falou primeiramente, inclusive o De Tracy que tem a definição de ideologia, né? Que na verdade, mas na verdade ele era um filósofo, assim. Então, por conta disso, não era tão sistematizador. Mas eu acho ele importante, sim. Mas de resto é isso. Depois da escola francesa já veio diretamente a escola austríaca.
que foi em 1874, se eu não me engano, que o Menger publicou o primeiro livro dele, que é um tratado de economia política. E já nesse livro, o Menger defendeu basicamente quase todos os princípios da escola austríaca. Ele defendeu a questão da ação no mercado, já defendeu a base da praxeologia, ele defendeu o subjetivismo. Boa parte já do que viria a ser a escola austríaca estava fundamentado naquele livro. O Menger teve principal importância na questão monetária, porque ele foi um dos primeiros caras, digamos assim, que fundamentou uma teoria monetária consistente, digamos, com base em toda uma teoria da ação humana. O Menger basicamente foi um dos primeiros que entendeu que o que é uma moeda, que uma moeda ela basicamente não é algo que o governo decide, ou que é uma convenção, ou que, sei lá, Deus escolhe o que deve ser moeda. O Menger, ele basicamente entendeu que uma moeda é simplesmente um bem no mercado que adquire um Absatzfähigkeit alto. Que o Absatzfähigkeit, ele significa o quão líquido é um bem no mercado, o quão fácil é você trocar esse bem por outros bens. E quando um bem ele ganha uma liquidez muito alta no mercado, ele passa a ser uma moeda. O Menger defendeu alguns fatores que tornavam uma moeda boa, que, por exemplo, dos principais fatores que ele defendeu é a escassez, é a durabilidade da moeda, E a divisibilidade. Isso, divisibilidade, é você conseguir verificar se uma moeda é moeda mesmo ou se é outra coisa, digamos. O ouro você consegue saber que o ouro é ouro através de certas características químicas dele. E esse foi o principal do Menger. A questão praxeológica ele entrou também bastante. Ele foi o primeiro cara a ter a famosa teoria do valor marginal decrescente, que basicamente é quando você tem, digamos, uma ovelha, você dá um certo... Você usa ela como meio para uma determinada ação X. Uma ação, digamos, a primeira ação que você precisa. Quando você tem duas ovelhas, a segunda ovelha vai ser usada numa ação secundária. A terceira ovelha vai ser usada em uma ação terciária. E quanto mais ovelhas você tem, mais você acaba usando ovelhas em ações que não são de necessidade mais urgente. Você acaba usando mais em necessidades secundárias, até chegar ao ponto em que você, digamos, não tem nenhum uso para a ovelha, você simplesmente vende ela no mercado. Ele faz isso justamente respondendo ao dilema antigo, né? Que seria o da água e do diamante, certo? E você comentou ali do Molinari, então justamente é o que faltou na teoria monetária do Molinari. Porque assim, se você pega tanto no aspecto objetivo tanto no aspecto objetivo quanto utilitarista, ou seja, da utilidade do bem, a água teoricamente ela teria que ter mais valor, etc. Então ele responde através desse exemplo dele essa questão. Você entende? Ah, eu esqueci de citar, mas o Molinari inclusive foi o primeiro cara a responder essa questão da água. Ele falou justamente essa questão subjetiva, digamos assim. Eu não vi. Ah, sim, quando ele vai falar de valor, né? Ele defende justamente essa questão. Não é a mesma defesa do Menger, mas é uma coisa bem similar, digamos assim. Tem mais alguma coisa aí do Menger que eu acho relevante a gente falar? Mas é porque o Menger ele tem muitas contribuições no âmbito da filosofia política, né? Porque quando se vai falar de austríaco, uma crítica, inclusive, é que ele sai um pouco da economia, né? E vai falar de política. Eu li escritos dele de monetarismo e economia no geral mesmo. Não cheguei a ler os de política dele. É porque a defesa dele, vamos dizer assim, ele tem uma defesa de instituições, né? Que as instituições surgindo no mercado e acaba entrando. Apesar dele começar falando de economia, ele acaba entrando nisso, entende? Mas o Menger é inclusive importante para as pessoas mainstream, né? Porque ele participou de uma virada na economia. Sim, né? o Mental Strike.
É bom que você lembrou isso, eu já tava esquecendo, mas tipo, foi uma das coisas mais importantes que o Menger fez foi vencer o Mental Strike. Tava. Meio que o pessoal da economia tava querendo abandonar a parte, digamos, da razão. O pessoal queria usar só ciência pra economia. E tipo, principalmente a escola de Frankfurt e as escolas alemãs estavam fazendo muito isso, de passar a avaliar a economia apenas com uma ótica empirista, digamos assim. Olhar apenas com métodos empíricos e métodos científicos para poder avaliar o que é benéfico ou maléfico para a economia. E o Menger, junto com o Evans e o Leon Walras, foram os que defenderam basicamente que a razão é o método que tu pode usar para a economia e é o método eficiente para se avaliar a economia. E eles defendem isso principalmente porque quando tu tá dentro de um ambiente econômico, existem muitas variáveis. Quando tu coloca milhões de agentes agindo a interesse próprio, tu tem muita variável e tu não consegue, digamos, separar todas as variáveis para poder dizer isso é benéfico, isso é maléfico, essa correlação é causal. É basicamente impossível tu conseguir encontrar causalidade dentro da economia por uma via científica ou empírica. A única forma que tu consegue chegar a leis econômicas é só através da razão e do pensamento. Mas, assim, quando você vai estudar Menger, ele ainda está incluído nos neoclássicos, né? A divisão, ela acontece paulatinamente, certo? Então, Menger, apesar de ser um austríaco, ele também é um neoclássico. Mas a questão dos neoclássicos no século XIX, com relação à matematização da economia, foi posterior a isso, entende? Então, assim, isso é um ponto importante. Porque, sei lá, nos livro-texto de economia, aí você vai ver o Menger como neoclássico. Foi inclusive assim que eu estudei ele. Sim, eu também conheci ele como neoclássico. Eu acho que pela via mainstream, o nome escola austríaca não é algo nem falado, digamos assim. Até porque começaram-se a falar de economia austríaca como uma forma pejorativa. Tipo, o pessoal, quando se falava em economia austríaca, falava esse pessoal aí, economista austríaco, porque, tipo, era numa época em que a Áustria tava meio ferrada. Então, tipo, se eles são austríacos, eles são responsáveis, digamos assim, pela Áustria estar nesse estado. Então, tipo, Nossa, mano, a Áustria é uma coisa a ser estudada naquele período, porque tinha tanta gente boa ali, velho. Não só em economia, não. Inclusive, críticos à escola austríaca, os melhores vieram de lá, entende? Então é uma coisa pra que qualquer poucas coisa pessoas também, falam. né, cara? Filosofia na Áustria era uma coisa muito bem desenvolvida, a arte era muito desenvolvida. Se tu pega os maiores arquitetos do século XIX, eram todos austríacos. Se tu pega os grandes compositores do século XIX, eram austríacos também. Tanto que era o Império Austro-Húngaro, na época, que era o maior da Europa. Inclusive, muitos do status, vamos dizer assim, da economia austríaca hoje se deve porque o eixo, vamos dizer assim, intelectual mudou. O eixo intelectual não saiu de lá e foi, digamos assim, para os Estados Unidos. Tanto que o Keynes, na época do debate dele com Hayek, ele falou que ele não leu o Mises porque ele não sabia ler na língua que ler alemão, no caso, né? Até isso. Então ficou basicamente escanteado, entende? Então assim, eu tô lendo um livro aqui do Barbieri que ele fala que as coisas não necessariamente são abandonadas porque elas estão erradas, elas são abandonadas porque grande parte das vezes elas são ignoradas, entende? Inclusive ele faz isso com uma citação do Keynes, interessante pra caramba. E então é assim, mano, porque o eixo mudou e por isso o status da economia austríaca caiu, entende? Sim. Basicamente. Essa questão até que tu falou de cara bom que tinha na Áustria, um dos austríacos que vieram depois do
do Menger, que foi um aluno, acho que um dos mais conhecidos do Menger, o Bawerk, ele era conselheiro oficial do rei da Áustria. Tipo, ele ganhou um patamar mainstream muito grande lá na Áustria com as ideias dele, principalmente com a teoria pura do capital que ele defendeu. Que foi uma teoria que foi melhor aprofundada depois pelo Mises e pelo Hayek, mas que a base toda dela foi feita pelo próprio Bawerk, e que não teve tanto... O Bawerk ele tinha o seu nome, seu rosto impresso na moeda. Isso aí é muito importante. Eu não vi nenhum economista com esse título. E, tipo, o Bawerk, ele poderia ser digamos assim, ter construído um tapistão se não fosse a democracia, digamos. Porque o Bawerk, ele era o conselheiro de economia da Áustria, do Império Austro-Húngaro, e ele dizia que ele tinha um aluno lá, que era o aluno mais promissor dele, que era um cara, inclusive, antigovernista, que era o príncipe. Era o príncipe da Áustria, um dos dois irmãos lá. E, tipo, ele assumiu por um ano, né, esse cara aí, depois morreu. Depois só que ele morreu na Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Muito que se ele não morresse, é possível que houvesse uma evolução muito grande pro liberalismo e talvez até algo aproximado do que seria o libertarianismo. Porque era um cara antigovernista que defendia que o mercado deveria ter influência sobre tudo. Ele era um seguidor, inclusive, do Molinari, o príncipe austríaco. Foi morto em um ano, safado. Tipo, além desse também, o principal aluno do Bawerk é o que a maioria conhece aqui, que é o Mises. Ele e o Schumpeter, né? O Schumpeter também. O Schumpeter teve bastante, assim, o que o Mises fez, basicamente, foi replicar o que o Bawerk fazia, porque o Bawerk, além de ser conselheiro do governo, conselheiro econômico do Estado, ele gostava muito também de sair fazendo seminário por toda a Áustria, por toda a Europa. E o Mises meio que ele seguiu esse exemplo dele. Tipo, o Bawerk queria ter meios onde não tinha pessoas pró-liberdade. Tipo, ele ia pra Frankfurt, ia pra uns cantos tipo, onde só tinha sócio. E explicava as ideias de liberdade para fazer a galera seguir ele. E isso, tipo, foi o que o Mises seguiu posteriormente também. Tanto que o Schumpeter, se eu não me engano, ele era sócio antes do Bawerk ter convertido ele, digamos assim. O Schumpeter, ele era sócio, ele foi paulatinamente virando mais pró livre mercado, depois ele foi revirando de novo. Entende? Então é um caso estranho se contar. Tanto que quando você vai falar... O quê? Fala. Quando você vai falar do Schumpeter, ele tem uma teoria muito interessante dos ciclos, apesar de ser uma teoria estática, entende? Contraditória ao que se tem no mainstream, vamos dizer assim, austríaco, foi o cara a inaugurar isso aí, entende? Fala aí. Tipo, o problema desses caras e do mainstream e do... O Schumpeter, se não me engano, ele teve bastante influência do Hevons também, e o Hevons era um cara muito matematicista, tipo, pensava muito na economia como uma forma matemática. Tipo, o problema desses caras é que eles imaginavam uma economia que o Mises chama de uniformemente estática. Uma economia uniformemente circular. Que é uma economia que gira, mas sem grandes alterações. Só que, digamos, esses caras eles imaginavam os modelos deles dentro dessa economia uniformemente circular, que era uma economia que não tinha tanta alteração. Só que o problema é que quando tu pegava essa teoria desses caras e jogava na prática, tu via que aquilo não batia, que aquilo não fazia sentido. Porque a nossa economia ela não é uniformemente circular. As pessoas, digamos, se não houvesse variação nos preços, se não houvesse variações nas moedas, as pessoas sequer agiriam. Tipo, não teria por que agir porque tudo vai se manter igual. As pessoas agem, o princípio de toda ação é você imaginar que essa ação vai gerar uma mudança no mundo para um estado de satisfação superior ao que estava antes. Então, tipo... Mas assim, desculpa. Não, apesar disso, apesar de Schumpeter ter essa ideia estática dele, ele desenvolveu um conceito muito interessante que depois qual que é o cara que fala de empreendedorismo? Esqueci o nome dele. Kirchner, não foi?
É o que Israel Kirzner vai usar, que é o que eu acho que é o da destruição criativa. Entende? Porque assim, o que quebra esse ciclo é exatamente o empreendedor que com sua inovação ele vai lá e quebra o estado anterior, entende? Então a teoria de ciclos deles é desenvolvida através desse pressuposto, que é uma coisa muito interessante. Essa questão até de empreendedorismo, dá até pra gente fazer uma aula só sobre isso depois, porque basicamente tem 3 grandes visões sobre empreendedorismo só dentro da escola austríaca. Tipo, 3 pensamentos diferentes, que é o do Kirchner, o do Mises e o do... se não me engano, do Bawerk ou do próprio Schumpeter, não me lembro certo. Acho que é do Bawerk. Basicamente, a principal contribuição do Mises para a escola austríaca foi dentro da teoria monetária. Dentro da economia monetária e a questão epistemológica. Que o Mises, dentro da economia monetária, ele resolveu um problema que o Menger não estava conseguindo... O Menger não conseguiu resolver, o Bawerk não conseguiu, e o Mises, em 1921, ele conseguiu resolver essa questão, que é o problema da regressão. Que o Menger dizia que o valor da moeda ele vinha do que você poderia comprar antes. Então, digamos, eu tenho, sei lá, 100 reais e eu sei que 100 reais pode comprar, sei lá, um determinado bem X. Tipo, eu sei que 100 reais compra um determinado bem X porque ontem eu lembro que ele comprava. Então, baseado no poder de compra de ontem, eu especulo que hoje seja igual. É lógico que sempre vão ter alterações e a cada alteração você vai se adequando. Sempre que acontece um preço dentro do mercado, você tem um registro novo e se adequa a esse novo registro. E o problema do Menger é que ele dizia que o valor de uma moeda ele adivinha do poder de compra dela do dia anterior. Só que o Hevons questionou essa questão, Hevons não, o Walras na verdade, ele questionou isso porque se você regride sempre o poder de compra ao dia anterior, você cai num problema de regressão infinita. Porque o poder da moeda, o poder de compra da moeda, ele vem de acordo com o poder de compra da moeda de ontem. E o de ontem vem de antes de ontem. E o de antes de ontem vem de antes de ontem. E segundo o Leon Walras, você regride isso até o infinito e você não justifica objetivamente o poder de compra da moeda. O Mises ele resolveu isso com a teoria monetária dele, basicamente essa questão da regressão. Ele fez o teorema da regressão que você tem isso de o poder de compra, ele varia de acordo com o que você sabia que o poder de compra tinha no dia anterior, só que ele retorna ao máximo. Ele retorna ao ponto de um bem que sequer é moeda no mercado. Por exemplo, você tem um ouro. A princípio, o ouro ele não era valorado através do poder de compra dele, através do poder de troca dele. Você sequer tinha troca no mercado, digamos assim, troca indireta. O ouro ele era valorado de acordo com o uso dele. Então as pessoas valoravam o ouro de acordo com o que elas poderiam usar o ouro. Só que as pessoas perceberam que muitas pessoas querem ouro. E a partir do ponto que as pessoas perceberam que outras pessoas querem ouro, algumas começaram a comprar ouro não para utilizar o ouro, mas para poder trocar posteriormente por outros bens que essas pessoas fossem querer. Então, digamos assim, eu vendo pão e eu quero comprar um sapato. Mas o sapateiro, ele é alérgico a pão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar pão por ouro e posteriormente eu posso ir até o sapateiro e trocar ouro com o sapateiro. Ouro por um sapato. E quanto mais as pessoas usam o ouro não com seu uso próprio, digamos assim, não pelo ouro em si, mas para poder trocar ele de forma indireta, quanto mais isso aumenta, mais aumenta o Absatzfähigkeit do bem, que é o que eu falei anteriormente, que é o quão líquido esse bem é no mercado. E quanto mais tu aumenta o Absatzfähigkeit, mais tu passa a acrescentar valor de troca indireta, mais tu passa a acrescentar um poder de compra, digamos assim. Até que você chega ao ponto em que o ouro, ele tem o maior Absatzfähigkeit da sociedade, ele é o bem mais líquido do mercado, e quando ele chega nesse ponto, ele passa a se tornar uma moeda, onde o valor dele vem muito mais do poder de troca dele, vem muito mais do poder de compra dele, do que do seu uso em si, da sua finalidade enquanto objeto. O Mises, então, ele conseguiu resolver esse problema, digamos assim, e isso deu muito nome para ele no mercado.
Tipo, quando ele conseguiu fazer isso, ele ganhou muito renome para seguir aquilo que o Bawerk estava fazendo, de poder fazer ministrar aulas por por toda a Europa. O Mises ele dava essas aulas principalmente na Áustria. Tipo, ele ia em lugares onde tinham muitos socialistas e dava aula de economia. Um dos caras socialistas que o Mises deu aula de economia, um dos mais conhecidos, foi o Hayek. Que o Hayek, antes do Mises conhecer, ele era... As pessoas colocavam nele o título de que seria o cara que meio que ia seguir a tradição de Marx. Ia colocar as ideias de Marx, ia fazer o marxismo crescer, ia fundamentar melhor as ideias do Marx. E o Mises foi o cara que fez o... Tipo, ele percebeu que o Hayek era um grande intelectual, que era um cara muito estudioso, e focou muito no Hayek, para fazer o Hayek entender as ideias da liberdade, digamos assim, para entender o capitalismo. E ele conseguiu converter o Hayek, conseguiu fazer o Hayek virar um cara pró-mercado. Com essa conversão do Hayek, ele meio que deixou muita gente puta na Europa. Porque principalmente os socialistas, que botavam muito crédito no Hayek, eles meio que não quiseram aceitar que o Mises fez isso com eles. Ele conseguiu tirar o líder deles, digamos assim. Então depois disso, o Mises foi muito boicotado dentro do meio econômico. Dentro do Mises também, as principais ideias que ele chegou a defender assim também foi principalmente a questão epistemológica, a questão de como pensar acerca da economia, que o Mises começou a pensar a economia a partir da ação humana. Ele pensava o homem age, a partir do que o homem age, ele começou a pensar nas categorias da ação humana, que o homem age em um determinado tempo, ele age de acordo com o tempo, porque se ele age agora, ele está trocando algo por outra coisa. Ele está sempre fazendo uma questão de troca. Se eu estou agindo, eu estou trocando o meu atual estado por um estado onde eu almejo estar com um menor desconforto, por assim dizer. E a partir disso, o Mises ele tira a questão de preferência temporal, ele tira a questão do valor em si, ele tira a questão de como se precificam os bens no mercado, ele aprofunda muito essa questão. A questão do valor, digamos assim, que já estamos do Menger, o Mises ele tem uma leve diferenciação com o Menger, porque o Menger diz que o valor é marginal e decrescente, enquanto o Mises ele diz que o valor é praxeológico. O Mises ele entende que ser marginal e decrescente é uma categoria da ação, uma categoria do valor, uma subcategoria do valor. Mas que o valor em si, ele é o ato de você, digamos, praxeologicamente avaliar bens no mercado. Então, por exemplo, como um exemplo que muitos economistas davam antes dele para tentar definir o valor ou coisa do tipo. Economistas falavam o que vale mais, o ouro ou a água. E é impossível você estabelecer o que vale mais. Para o Mises é tudo uma questão de troca. Você não tem como dizer o que vale mais, o ouro ou a água, até você colocar um indivíduo em uma situação onde ele tem que escolher entre todo o ouro do mundo ou toda a água do mundo. Somente quando o indivíduo está numa questão de escolha, ele pode avaliar o que vale mais ou o que vale menos. Por exemplo, se você coloca um indivíduo com um copo d'água e um copo cheio de ouro dentro, esse indivíduo vai fazer uma avaliação praxeológica acerca do valor da água e acerca do valor do copo de água. Ele vai colocar em uma ordem de preferência. Ele vai colocar em primeiro lugar aquilo que ele escolheu e em segundo, demais lugares, aquilo que ele não escolheu. Se você tirar o primeiro lugar, você vai descobrir qual é o segundo. Se você tira o segundo, você descobre qual é o terceiro. E basicamente a avaliação a questão do valor que Mises aprofunda é mais em relação a isso. Ele não tem tanto essa questão ele entende a questão do marginal decrescente, mas ele acredita apenas nisso como uma categoria da ação. Porque o próprio Menger ele chega a estipular questões de, digamos, se não me engano o Menger ele chega a dizer que eu acho que o indivíduo normalmente avaliaria mais o ouro do que a água. Só que o Mises, por exemplo, ele diz que não é possível tu dizer que o indivíduo valora mais o ouro do que a água. Que a única ocasião seria essa que eu citei, de você colocar um indivíduo numa escolha entre todo o ouro do mundo ou toda a água do mundo. Então, nessa questão das categorias, seria o tempo, né? Que eu ajo no tempo, por isso já quebra muitos modelos estáticos aí, vamos dizer assim, na mainstream, que não consideram o tempo e o aspecto subjetivo advindo dele, certo?
E também da causalidade psicológica, não a causalidade aqui quando se fala de causalidade no sentido filosófico da coisa, entende? Na causalidade da ciência. Mas a causalidade psicológica, de que minha ação vai gerar algum bem-estar futuro, entende? Então eu tenho que entender que a minha ação, em algum momento, eu fazer aquilo, vai gerar uma coisa positiva para mim. Então, isso é uma confusão que acontece quando vai falar de causalidade, que as pessoas confundem muito, entende? Seria isso. E também da multiplicidade dos fins e dos meios, entende? Que é outra coisa que vai contra os modelos, certo? Porque assim, quando você vai tomar uma ação, você escolhe entre múltiplos fins e múltiplos meios. Você não escolhe entre um fim e um meio somente, entende? Então, quando isso não é considerado em modelos, porque não teria como ser considerado, porque as variáveis iam ser múltiplas e o modelo ia ser muito inconstante, entende? Então seria isso. Tu acha que do Mises tem alguma coisa aí pra falar? Do Mises eu sei que dá pra gente aprofundar muito mais, só que, digamos, pra essa aula que a ideia é ser uma coisa mais introdutória, mais histórica, e acerca dos princípios, a gente só vai passar um pouco por cima, assim, nas principais ideias. Então seria isso. Porque assim, acho que teria que falar de cada um. Se for pra você entender, teria que falar de cada um, né? Você pega o Menger, vamos falar de Menger. Pega o Bombardier, vamos falar de Bombardier. Entende? A gente sistematiza isso e faz uma aula. Sim. Acho que seria o ideal. Ou assim, ou a gente pegar em si conceitos, tipo, pegar empreendedorismo e as principais ideias e ir aprofundando, ou capital e ir aprofundando acerca do capital também. Acho que do Mises, uma coisa tem que ser dita aqui, que eu vou falar, que, mano, ele não falava como um economista marginal. O que eu tô dizendo? Ele não falava, quando ele estava explicando as ideias deles, ele pensava que ele estava falando da economia clássica, ele estava respondendo com relação a isso. Entende? Então, a virada, vamos dizer assim, para a macroeconomia só veio depois dele. Você entende? Então, não veio depois, ele era contemporâneo dessa época, mas o processo que se deu nisso, né? Entende? Então, Mises, porque assim, quando se fala a economia austríaca, ela não veio de um vácuo na história, entende? Ela também tem uma progressão, certo? E eu acho que o importante dessa aula foi isso. E um cara mais importante agora é o Hayek, né? Você quer falar do Hayek? Você falou ali? Queria falar do Hayek. Não, pode ser. Só um bagulho do Mises, até que eu acho meio interessante falar, é que o Mises, ele conheceu o Keynes no comecinho dele, tipo, conheceu de ver artigos dele, acho que antes mesmo dele lançar o livro, ele, tipo, viu os primeiros artigos do Keynes, e, tipo, ele escolheu não escrever um artigo de refutação, ou não conversar com o Keynes, porque ele achou que o Keynes, ele era um cara só meio que fogo de palha, digamos assim. Ele disse que o Keynes era um cara que não tinha nada novo. Que o Keynes ele só pegava a ideia dos clássicos antigos e replicava. E por ele fazer... Ele não disse algo parecido com Keynes está muito introvertido no pessoal de Cambridge? Acho que eu vi um bagulho desse. Isso porque ele só falava... Mas ele falava que o Keynes não tinha nada novo. Que tudo que o Keynes falava era ideia de clássico que já foi refutado. Ele falava que Keynes era... Todas as ideias dele eram ideias de mercantilista do século XV, do século XVI. Ele foi aluno do Marshall, né? E ele criticava muito o Piaget. Piaget, acho que é isso. Piaget. Você tá muito Piaget no livro dele. A gente poderia fazer uma aula de Keynes, né, velho? Pô, seria massa. Uma aula de Keynes. Acho que eu gosto do Keynes. Aí até entrando no Hayek agora, eu acho que as duas principais contribuições do Hayek foi acerca da teoria do capital e acerca do conhecimento na sociedade. Que o Mises, ele refutou o socialismo utilizando a teoria
utilizando a questão dos preços, que se tu não tem preço, tu não consegue ter, digamos, uma organização do mercado. E o Hayek ele pegou o exemplo do Mises e meio que jogou para outro caminho, jogou mais pro lado do conhecimento, que não teria como tu ser um ditador conter todo o conhecimento da sociedade, e portanto ele estaria propenso a cometer certos erros e não seria possível estabelecer o socialismo assim. Além disso, a questão da teoria do capital é uma questão mais aprofundada. Eu acho que valeria uma aula só especificamente sobre o capital austríaco, mas basicamente, resumindo bastante o que ele diz, para resumir bastante mesmo, a questão do capital é que o capital, ele basicamente são os bens de produção, ele basicamente é tudo aquilo que você pode produzir, e que para você produzir mais, você precisa de mais capital. Só que para você poder fazer mais bens de capital, mais bens de produção, você precisa de um acúmulo de capital, você precisa ter poupança antes. Então ele monta, digamos assim, toda essa base de estrutura da sociedade com base na estrutura produtiva e no tempo. Que você vai lá, você faz os bens de capital, produz um excedente, com esse excedente você gera poupança, com a poupança você consegue ir lá e fazer mais bens de capital. E a partir disso tu consegue um progresso civilizacional. Tem algo a acrescentar aí também, Nefes, sobre o Hayek? Basicamente isso é o que é aproveitado por muitos austríacos, que é a questão da complexibilidade e como ela se dá, né, numa economia, né? Então o próprio, vamos dizer assim, o Marx definiu o capitalismo como o acúmulo de capital, né? E ele percebeu que o acúmulo de capital possibilita você posteriormente, você se abdica do consumo. Ao se abdicar do consumo, você pode criar coisas para criar outras coisas, entende? Então, aí advém a importância da poupança, uma série de outras coisas, entende? Acho que é isso. A respeito do Hayek, essas foram, acho que, as principais contribuições dele. Ele contribuiu também bastante na questão epistemológica, digamos assim. Ele, inclusive, propôs mudanças epistemológicas para todas as ciências, digamos assim, novas formas de pensar. A questão da teoria do conhecimento dele é muito aproveitado, por exemplo, na questão da filosofia da mente. Entende? Que é um insight muito interessante que, inclusive, analíticos citam ele para falar disso, entende? Então, Hayek realmente foi uma pessoa muito importante. Porque, assim, essa questão do conhecimento estar disperso numa economia e basicamente da assimetria, né, do conhecimento e da impossibilidade de apreensão, não seja por meios por meios práticos, ou seja, você não vai ter um conhecimento teórico desse tipo, você entende? Só você vivendo, entende? Aí depois disso vem um aspecto empreendedorístico disso, entende? Seria isso. Aí depois do Hayek veio o cara que é o pai do anarcocapitalismo, que é o Murray Rothbard. O melhor. O Rothbard, eu particularmente considero ele o cara mais importante da economia austríaca. Embora Mises tenha grandes contribuições, o Rothbard eu acho que foi o cara que mais aprofundou todos os temas. Tipo, literalmente todos mesmo. Tudo que o Menger falou, tudo que o Bawerk falou, tudo que o Mises falou, foi aprofundado e muito bem aprofundado pelo Rothbard. O Rothbard ele foi um dos alunos do Mises. O Mises considerou ele como o pupilo dele, o melhor aluno, digamos assim. E o Rothbard, meio que a princípio, o foco dele era a teoria monetária. Ele fez muitos estudos acerca de o que o governo fez com o nosso dinheiro. Inclusive ele tem um livro sobre isso. Ele fez estudos de como um dinheiro surge numa sociedade, por que um dinheiro surge numa sociedade, quais são as características que fazem um dinheiro bom, um dinheiro ruim, quais são as características de um dinheiro
que podem fazer uma sociedade crescer ainda mais ou diminuir ainda mais, pode levar a um degresso civilizacional. E dentro dessa questão do dinheiro, o Rothbard, eu acho que foi a principal questão que o Rothbard defendeu, que foi uma coisa que eu acho que nem Mises chegou a defender, é que um dinheiro ele não precisava estar ligado a um governo, que um governo... O Hayek defendeu isso. O dinheiro privado? E defendeu. Então, o Rothbard foi um dos primeiros assim a defender a questão do dinheiro privado, que tipo, bancos poderiam emitir dinheiro, que tipo, não existe um problema nisso, digamos assim, que se 2 bancos emitem dinheiro, simplesmente o mercado vai decidir qual é o melhor. E os indivíduos que errarem, eles simplesmente vão perder dinheiro. Só que aí é a questão até que o Turgot falou. A ignorância é punida pelo mercado como prejuízo. Sim, isso vem pelo fato do dinheiro ser a base que liga o valor às coisas. As pessoas ficavam receosas com relação a uma confusão nessas coisas, entende? Então, por isso que o Rothbard respondendo isso foi um passo importante, entende? E também tem a questão do controle, né? O controle sobre macroeconômico financeiro, entende? Que se tirasse do governo, o governo basicamente não poderia fazer nada com relação a isso, né? Isso é um dos principais meios do governo de se interferir na vida das pessoas. Então é isso. Outro ponto também que o Rothbard foi considerado um grande contribuidor foi para a TASE, a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, que é uma coisa que começou com o Bawerk, foi muito mais aprofundada pelo Mises, teve o Hayek ganhou um Nobel por causa disso, e o Rothbard aprofundou muito esse tema também, inclusive conseguiu colocar em questões práticas, que o Mises em 1922, se não me engano, 22, 23, ele já estava falando que estava para vir uma grande crise mundial, digamos assim, que estava para vir uma grande depressão. Inclusive o Mises ele tinha muitas ofertas para trabalhar em banco, ele não foi trabalhar em banco porque ele sabia que essa crise estava para vir e ele não queria o nome dele ligado com essa crise. E essa crise aconteceu e o Rothbard ele passou cerca de 10 anos estudando essa crise, catalogando todos os dados estatísticos, ele pegou vários escritos do Mises também e fez um estudo muito grande acerca do que causou a crise de 29. A Grande Depressão, um puta livro, velho. Um dos melhores livros do Rothbard. De economia que eu já li. Porque, assim, ele quebra basicamente um paradigma, né? Porque a macroeconomia surgiu justamente desse ponto específico, né? Então, você quebrar o paradigma da depressão, de como se dá os ciclos econômicos, é muito importante, né? Porque assim, o Keynes ele tinha aquela ideia lá do animal spirits, né? Que as pessoas agem compulsoriamente, gastando mais do que tem, por conta do espírito animal nas pessoas, que é um argumento que tirou da bunda, né? Espírito animal das pessoas, de querer sempre mais, de querer sempre alavancar a produção, etc. E através disso ele justificava porque assim, pessoas agindo no mercado, assim, né? porque de repente todo mundo começa a produzir mais, entende? O que acontece com isso? Entende? Então essa era a justificação do Keynes, né? O Keynes Aí ele vai dizia falar que as pessoas produziam mais simplesmente porque via que estava dando dinheiro, então vamos produzir mais de uma forma retardada, sem pensar direito. Isso, sem pensar nas consequências disso, né? Que era o conceito de animal spirits. Aí o Hayek vai falar de um boom e bust, né? E depois vem o Rothbard falando disso, né? Que ele vai falar justamente E foi muito da importante questão... também esse livro do Rothbard, porque meio que até a época tinha alguns escritos do Mises rebatendo a crise de 29, dizendo que era culpa da injeção de crédito. Mas tipo, esse livro do Rothbard foi o negócio, foi a compilação, foi o estudo em si que deu para comprovar, digamos assim, que aquilo não foi por causa de animal spirits, que não foi por causa de imposto do mercado, que foi por causa da injeção de crédito. Que foi uma injeção de crédito que fez todo mundo ficar
digamos, as pessoas viram crédito entrando no mercado, falaram, vamos produzir, tá entrando crédito barato, vamos pegar empréstimo e aumentar os fatores de produção. Só que quando chegou o longo prazo, veio efeitos da inflação e ao mesmo tempo não tinha demanda para toda a produção que estava tendo. Então o que aconteceu foi a crise de 29. Foi overproducing, que digamos assim. Fora depois disso, o que se tem é analisar o que fizeram, né? Pra crise durar tanto. Sim, o Mises ele especulava que a crise era para durar no máximo 3, 4 anos se não tivesse interferência estatal. E durou. O pessoal Foi até diz que durou 10 45, anos, 46. mas. Então, mas a. Sim. É, durou 10 anos a recessão em si, mas a retomada aconteceu em 45, mas chegou. A economia só voltou ao patamar que estava antes em 57. Acho que foi isso. Sim, acho que foi por aí mesmo. Nos Estados Unidos. Mas então, que era na época lá era o Hoover, né? O presidente Sim, dos acho Estados que era o Unidos. Hoover, sim. Era o Hoover. E quando deu o clash na economia em 29, ele implantou uma série de taxas com relação à importação, exportou a crise, né? Naquele período. Mano, então. E o que é muito importante, né? Que é a questão da crise enquanto reorganização dos fatores econômicos. Entende? Então, se houve aquela distorção, você tem que deixar que a distorção haja e a gente retorne à economia real, entende? E o que se falava isso, inclusive os neoclássicos falava isso, a questão dos salários, né? Que é importante você deixar o salário cair. O salário cair, ele vai basicamente impedir que aconteça o desemprego, né? Que é algo muito comentado quando se vai falar da crise de 29, né? Que é um desemprego nunca antes visto. Isso é algo que se tu pegar, o Keynes, ele, bem entre aspas, ele entende isso. Porque ele fala que tu tem que... Ele entende que se você aumenta a oferta monetária, os bens no mercado, os serviços no mercado valem menos. Então ele acreditava que essa, digamos, desvalorização dos serviços e dos bens, ela gerava indiretamente uma redução no preço do trabalho, digamos assim. E essa redução no preço do trabalho para o Keynes, ela, em teoria, faria com que aumentasse o emprego. Não, mas você não acha que o Keynes faz uma confusão entre nominal e real? Salário Sim, nominal muito. e real? Ele não... Se ele só tratasse com o salário real, faria um pouco mais de sentido a teoria dele. Mas como ele fica jogando nominal e real, e muitas vezes ele parece estar confundindo um com o outro, meio que a coisa parece perder o sentido, digamos assim. Isso é interessante. Do Hoffman, Tem mais alguma coisa pra falar do Hofbauer? pô, tem muita coisa falando do Hoffman. Não sei se cabe aqui. Acho que é bom terminar, velho. Então do Já. Hoffman dá pra... Além do Hoffman, depois o... Hofbauer é um gênio, importante comentar. É, tipo, o Rothbard é o brabo, digamos assim. Depois do Rothbard tiveram um ou outro nome bom, tipo, nomes importantes. Pra mim, acho que o principal depois do Rothbard foi o Horta de Soto. Porque o Horta de Soto, eu diria que ele seguiu a tradição do Rothbard, porque ele continuou o estudo acerca da teoria bancária e ele fez um estudo também muito importante acerca da história da economia austríaca. Tipo, inclusive, muita coisa que eu tô falando aqui foram coisas que eu puxei dos livros dele, que eu puxei de livro e artigo dele. É, basicamente isso. Tiveram vários outros importantes austríacos durante isso, mas os principais basicamente foram esses. Tem lá alguma Isso. coisa pra ler, Alex? É isso. A gente. Tomara que a escola austríaca volte ao seu patamar que ela merece. E um dia, entende? Porque esses caras não estão com nada. Economia, é só dá raiva. Eu estudo economia e, mano, em faculdade. E você basicamente tem que fazer um personagem, né?
gente acabou o podcast e acabamos sem fazer uma finalização nem nada do tipo, então agora que eu tô editando eu vou gravar meio por cima assim e colocar no final só pra finalizar. Esse foi um piloto de um projeto de aula que eu e o Nefren estamos começando. Ainda não sei exatamente qual o formato que a gente vai manter, se vai manter esse formato meio roteirizado ou se vai seguir para algum outro caminho. Editando já percebi algumas mudanças que tem que ser feitas dentro da ideia que a gente tem. E esse basicamente foi o piloto, foi a aula inicial, digamos assim. E a partir disso a gente vai entendendo para poder melhorar nas posteriores. Essa aula, no caso, ela foi feita no Discord do Fraternidade Libertária. Posteriores podcasts ou aulas serão feitos por lá também. Então quem tiver interesse é só entrar no link que eu vou deixar na descrição. Eu peço perdão pelo áudio mal gravado que eu gravei meio... Peguei um microfone meio de última hora e não sei ajustar ele direito. Então ficou com muito ruído. Na edição eu consegui cortar um pouco ainda, mesmo assim ainda sobrou um pouco. Nos próximos talvez isso já não aconteça mais. E é isso. Quem tiver qualquer indicação ou sugestão de como melhorar o podcast, qualquer crítica, qualquer coisa do tipo, só comentar aí que todos os comentários serão lidos. Agradeço a todos e uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia.